Agora chegou a hora da gente falar sobre seu direito. O Simples Doméstico é o regime de pagamento de todas as contribuições e encargos do trabalhador doméstico. O prazo para cadastrar o empregador e o trabalhador doméstico admitidos até setembro deste ano termina neste sábado. Para saber mais sobre esse assunto, tirar todas as dúvidas de como regularizar a situação, a gente recebe aqui no estúdio o advogado trabalhista, o Paulo Vitor Souto, nosso parceiro. Ótimo dia para você, Paulo, tudo bem? Bom dia, Linda. Tudo ótimo. Esse assunto é um assunto que está dando muita dor de cabeça, né, para os empregadores que estão tentando entrar no site da Receita Federal para fazer, né, esse cadastramento. E aí muitos problemas estão aparecendo, né? Eles estão com muitas dificuldades, né, Paulo? A realidade é exatamente essa, Linda. Muitos problemas estão ocorrendo em virtude não é nem da complexidade do sistema, é da falta de prática com ele. É um sistema muito intuitivo, é fácil de se mexer, pelo menos em tese, certo? O problema é que, às vezes, a conexão cai, o problema é que ocorre algumas intercorrências durante o cadastro do empregador e do empregado. Além de que muitos empregadores também não têm os dados suficientes para fazer o cadastro. Não tem todos os dados, né? A gente, inclusive, para ajudar, né, nessa tentativa de ajudar, de esclarecer algumas dúvidas, o Paulo trouxe para a gente o passo a passo de como fazer esse cadastro. A gente, inclusive, trouxe algumas coisas aqui no telão. Vamos levantar aqui para a gente mostrar. Esse é o primeiro passo. Isso é o primeiro passo. Isso é como a gente deve começar a gerar o código de acesso. Primeiro entrou no site da Receita Federal, né? E aí tem o link. Tem um link, tem um site direto, o www.esocial.gov.br. Certo. Nesse site você começa a fazer o cadastro pelo empregador, certo? Aqui existem os dados do empregador, CPF, data de nascimento, e esses caracteres têm que ser digitados de forma obrigatória, certo? Ok. Com esses dados, com esse passo e os próximos dois, você vai gerar o código de acesso. Esse código de acesso é gerado para você fazer o seu próprio cadastro, certo? Essa tela você continua fazendo o cadastro do empregador. CPF, data de nascimento, e aqui são duas informações extremamente relevantes. O recibo da declaração de imposto de renda de 2015 e 2014. Entendi. Muita gente trava nesse passo aqui, porque o número do recibo tem 10 dígitos, certo? Mas só 8 são utilizados nesses dois códigos, nesses dois locais. Entendi. Aí tem uma senha que você gera e aí aparece essa outra tela. Exatamente. Aqui você vai continuar fazendo o cadastro do empregador, fornecer dados simples, telefone fixo, telefone celular e endereço eletrônico. Certo. Aí salvar, vai para a próxima tela, que é o quê? Próxima tela, você já começa a fazer o cadastro do empregado, certo? Depois que você salva aquilo ali, lá em cima tem uma aba Trabalhador. Aqui você começa a fornecer os dados do empregado, certo? CPF, data de nascimento. Entendi. E aí confirma, aparece a próxima tela, que é o cadastro de admissão do trabalhador. Isso. A tela já é muito autoexplicativa, ela já vem pré-preenchida. Todos esses dados já aparecem de forma direta. O único dado que você tem que acrescentar é a questão da data de admissão, que foi quando ele começou a trabalhar e não quando começou a ser inscrito no sistema. Ah, entendi. E aí coloca aqui o grupo, categoria do trabalhador, continuar. Continuar. Vai aparecer aí a identificação do trabalhador, os dados do trabalhador. Exatamente. E nessa tela, a partir desta tela, você começa a fazer 7 passos para cadastrar o trabalhador. Certo. De forma muito direta também, muito prática. Alguns dados você tem que acrescentar de forma manual. É a raça, o estado civil, o grau de instrução, e tem outro dado aqui que às vezes também gera uma certa complicação, é o NIS. Eu costumo dizer que esse é talvez o passo que dê mais problema. Eu, particularmente, também tive problemas em relação a isso. Quando eu fui cadastrar um cliente, houve divergência entre os dados da Receita Federal com os dados constantes no INSS, certo? Em virtude disso, tivemos que entrar em contato, o empregado tem que procurar o INSS para regularizar caso haja essas divergências, certo? Certo, caso não dê certo. Isso. E a partir dessa tela você salva o rascunho e vai seguindo, certo? Você salva o rascunho e toda a tela, caso o sistema venha a cair, caso a conexão não continue, caso expire, vai estar tudo salvo. Tudo pré-preenchido e salvo, certo? Até aquela parte que você salvou. Exatamente. Aí vem aqui para essa próxima tela os dados pessoais do trabalhador. Isso. Aqui tem que fornecer o telefone e o e-mail. Muito empregado não tem um e-mail, mas não é obrigado a fornecer. Pelo menos um contato tem que ser fornecido. Pelo menos o telefone. Isso. Ah, entendi. Aí vamos para a próxima tela. Endereço e residência do trabalhador. Perfeito. Aqui o endereço você começa a cadastrar pelo CEP. Quando você joga o CEP no sistema... Já aparece o nome da rua. Já aparece tudo. Enfim, já é muito aparece boa simples. parte das informações. Certo. Aí coloca o município e tal. Próximo passo. Vem aí os dependentes.
também é uma outra tela, um outro local que pode gerar dificuldade para o empregador. Aqui, se o empregado não tiver dependentes, é só colocar não há dependentes e você vai seguir a tela, certo? Ocorre que às vezes o empregado tem os dependentes e o empregador não tem os dados dos dependentes. Nesse caso é interessante ter, é obrigatório ter o nome, CPF dos dependentes. Tem que ter, né? Isso. Aí vamos para a próxima aí, dados do contrato. Dados do contrato. Quando o contrato começou e já está preenchido, aqui vai aparecer a função do empregado, certo? Porque dentro do ambiente doméstico pode ter várias funções. E aqui tem as funções pré-preenchidas também. Ao mesmo tempo você coloca o tipo de salário, o valor do salário e como é o pagamento desse salário. Se é mensal, se é quinzenal ou até mesmo semanal. Entendi. E aí, próximo passo, salva rascunho e vai para o próximo local de trabalho. O local de trabalho é o endereço do empregador, onde ele presta o serviço. Essa tela já aparece pré-preenchida também, quando você segue nela. Só vai ser modificada se o trabalhador prestar um serviço em local diferente do empregador. Entendi, certo? Entendi. Aí vamos para aí a jornada de trabalho, as informações sobre jornada de trabalho. Pronto. Talvez essa tela da jornada de trabalho é que tem mais opções, mais variáveis. Aqui existem jornadas pré-estabelecidas com horários fixos, mas também o empregador pode colocar de forma manual a jornada de trabalho, se ela for diferente a cada dia. Entendi. Aqui nessa última tela você salva o cadastro e vai concluir. A partir daqui, com a conclusão, está cadastrado empregador e empregado. E como a pessoa sabe que realmente deu certo? No fim aparece uma mensagem, é isso? Você vai voltar para a tela inicial e aparece tanto o seu nome, seu cadastro de empregado, como também aparece o nome do empregado doméstico cadastrado. E isso, todo esse processo deve ser feito até sábado? Até sábado. Mas é uma questão que todo mundo gera dúvida e o pessoal pergunta. É interessante que seja feito até sábado para os empregados que já estão trabalhando. Mas se você, o empregado, começar a trabalhar depois dessa data, lógico que você vai poder fazer o seu cadastro depois de sábado. Não vai haver nenhum problema. Ao empregador que tem um empregado já trabalhando e não fez o cadastro até sábado, não vai gerar nenhum tipo de multa para fazer o cadastro. Só no caso do pagamento do DAI, que é o documento de arrecadação do social. Certo? Então, se o empregador não fizer esse cadastro até sábado, ele não vai pagar nenhuma multa por causa disso? Não, de maneira alguma. Apenas no momento de pagar o DAI, o documento de arrecadação da social, se ultrapassar do dia 6 de novembro. E essa atitude de não fazer o cadastro traz algum prejuízo para o trabalhador? Com toda certeza, Linda. Se o empregador não faz esse cadastro, não vai ter como o empregador recolher o FGTS do empregado. Porque a partir de hoje, o empregador não vai mais pagar a guia de previdência social de forma separada. No único documento vai haver a guia de previdência social e o recolhimento também do FGTS. Entendi. Olha, Paulo Souto continua a conversar com a gente no próximo bloco, tá, Paulo? Aguarda aí, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre esse assunto. Inclusive, se você tiver aí alguma dúvida, manda pra gente através do nosso WhatsApp, que é o 991050400, tá aí na tela, ou então liga pra gente, se for mais fácil pra você, 3216-5088. No próximo bloco, Paulo volta para tirar todas as nossas dúvidas.